E estamos recebendo aqui nessa manhã maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. Hoje já estivemos no nosso programa a doutora Amanda Zanardi, agora o nosso The Voice Kid João Arthur Brum, né? E agora nós estamos recebendo o nosso irmão em Cristo, pastor Célio Marcos, da Assembleia de Deus, do Ministério Pastor Tiago, e aproveito para mandar um abraço aqui também para o presidente pastor Daniel, toda a membresia, né? Todos os amados irmãos, todos os pastores, amigos. É muito importante vivermos nessa unidade. E, pastor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela sua presença e tenha um excelente dia e muito obrigado. Obrigado, professor Jackson. Obrigado, pastor Marcos, né? Eu vou tomar posse do pastor, obrigado. É Fabiano. Fabiano, pela recepção, né, que eu tive aqui nessa rádio. Para mim foi uma coisa muito maravilhosa de receber aqui, né, essa recepção de vocês. E realmente aqui é um lugar de Deus. Eu senti aqui, amém, que aqui se prega a palavra, pessoas aqui dão testemunhos. E não é nada disso aí que eles estão falando, né? Apenas a gente transmite alguma coisa durante a nossa caminhada e a gente vai transmitindo, né, paulatinamente, né, sem cometer os excessos que pode muito prejudicar o nosso convívio com os nossos amigos, né, pastores, com a sociedade. E para nós é um prazer, o professor, estar aqui nessa manhã. De antemão, quero mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Daniel Tiago, e pastor Tiago também, que é o nosso pastor de honra, e muito se esmerou por essa obra, e para todos os pastores de Três Rios, né, e toda a comunidade de Três Rios, o nosso grande abraço, o nosso carinho com todos vocês, ao povo de Deus, a cidade de Três Rios, de um modo geral, as cidades circunvizinhas também, que Deus possa estar abençoando cada lar que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Amém, amém, pastor. Pastor, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o pastor Célio, né? Pastor Célio, esse homem de Deus aqui. Pastor, conta um pouquinho da sua história, da sua caminhada, como começou esse chamado de Deus na sua vida. Professor Jacques, eu posso praticamente dizer que eu fui uma pessoa que fui nascido dentro de um lar cristão, tá? Porque quando os meus pais aceitaram Jesus, eu tinha aproximadamente uma idade de 7 para 8 anos de idade, e eu comecei junto com os meus pais. Meu pai foi obreiro, sabe, da Assembleia de Deus, lá no estado de Minas Gerais, e para mim foi um grande aprendizado. Eu comecei ali, em berço evangélico, a tocar acordeon. Eu tinha 8 anos de idade, eu não aguentava acordeon, eu tocava acordeon em cima da cadeira, quando as pessoas iam na minha casa fazer culto, na casa dos meus pais. Eu tocava acordeon e aprendi a tocar acordeon com 8 anos de idade. Crescendo, eu acabei de me formar, e aí seguiu-se a minha rotina, fui para o Exército Brasileiro, e aí tirei um período dentro do Exército Brasileiro, acabou a minha trajetória, eu poderia ter ficado lá dentro, mas eu sentia que Deus tinha algo comigo. Tinha um chamado, e aí eu voltei para a vida normalmente civil, continuei a minha caminhada, e assim nós fomos desenvolvendo um ministério, mas o meu primeiro ministério foi o Ministério da Música. Comecei a desenvolver o Ministério da Música, dentro da igreja, os levitas, tocando instrumento, tocando na banda, fui trombone de pisto, trombone de vara, e toquei na banda 12 anos e 8 meses. Lá no Exército também foi para música? Não, lá no Exército não fui para música. Não foi para banda, não? Não. Aí eu fui meio combatente mesmo. Nós somos irmãos de farda. Então, verde oliva. Cheguei lá no Exército Brasileiro, no 32 BI. Né, Petrópolis? Petrópolis. Eu também. Na companhia de fuzileiro, né? Eu também. Eu servi na 2ª companhia. É isso aí. A melhor do batalhão. Então, essa aí eu também fui da 2ª companhia. 2ª companhia. Para nós foi uma experiência. E o nosso hino era assim, né, pastor? A 2ª companhia, a melhor do batalhão. E tinha que cantar com garra, tinha que ser vibrador. E era assim, Fabiano: companhia valorosa, teu regresso é triunfal.
seus soldados vão marchando com garbo marcial. Tá vendo? O professor Fabiano tá gravado na sua memória. Tá vendo, pastor? Não esqueceu, coisa não. marcante, né? Coisa Lembra, que fica né? na Lembra, nossa gente, cabeça, né? né? Lembra. Realmente, isso para mim é um grande orgulho de ter passado por lá. Foi um grande aprendizado também para mim. Mas eu me ingressei no Evangelho aos meus 7 anos de idade. E assim Deus foi me enchendo, né, de graça, de sabedoria, de equilíbrio na minha vida ministerial. E trabalhei, né? Algumas igrejas que eu já pastoreei aqui no bairro do Caixa d'Água, pastoreei em Levi Gasparian por 2 gestões, quase 13 anos aproximadamente em Levi Gasparian, 5 anos e 8 meses na congregação do Caixa d'Água, 5 anos e 8 meses na congregação do bairro de Vila Isabel, ali no Antônio José Filho, pastorei ali, né? Também trabalhei com um grupo jovem na congregação de Vila Isabel, né? Por 3 anos e meio, trabalhei no Umadetre, né? Foi aproximadamente 12 anos na Umadetre, União de Jovens da Assembleia de Deus, Ministério Três Rios, trabalhamos ali também, e trabalhamos também, agora estamos trabalhando como pastor na congregação de Moura Brasil, no bairro aqui da cidade, Moura Brasil, estamos ali pastoreando nesse ministério e ajudando na obra do Senhor, aquilo que vem sobre as nossas mãos, o pastor Jackson. Pô, que legal, pastor. Você tem uma trajetória de trabalho, né, na obra do Senhor, né? Na obra do Senhor. Exatamente. Né, Fabiano? E isso vai de encontro ao que a gente estava conversando até fora do ar, professor. Eu não sabia, pastor, mas esse preparo ele é necessário para que para que o agir de Deus ele possa ser de uma certa maneira, me perdoe de repente a falta da palavra certa, mas pela experiência que eu tenho trabalhando na obra, a racionalidade ela fica muito mais presente, porque a gente precisa entender que esse preparo ele é necessário para que na hora que o senhor vá pastorear a ovelha, o senhor tenha sabedoria. Então, ou seja, olha os ministérios que o senhor já passou, os lugares que o senhor já passou, e isso quando alguém chega para conversar com o Senhor, a sabedoria ela se torna presente, né, professor Jacques? É verdade. A importância, né? Deus vai te colocando em pouquinho em cada lugar, né? Vários lugares. Aí você, com essa experiência do dia a dia, né? E, lógico, sempre com a unção divina através do Espírito Santo, você sabe conduzir as ovelhas. Porque 5 anos aqui, 6 ali, 12 aqui. E vai experiência. Vai só experiência. Aprendizado, né? Porque, na realidade, nós temos que entender que nós somos carne, né? Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. E na morte do Senhor Jesus Cristo, é através da morte dele que nós temos direito à vida, à salvação. Então, isso que nós temos que entender. Porque não adianta, não, eu sou o melhor, eu sou santo, eu sou puro. Não, nós somos imperfeitos. Perfeito é o Senhor Jesus. Eu devo alguma coisa disso tudo ao meu pastor de honra, pastor Sebastião Bitiago. Eu devo a ele esse aprendizado, porque foi um homem que teve um vislumbre maravilhoso na sua trajetória de vida. Então, essa inspiração, eu me inspiro muito nele. Foi um homem realmente muito combatente. A vida é um aprendizado, né, pastor? Né? Hoje estamos lá com o pastor Daniel, que é o pastor presidente, aprendeu também com seu pai, e ali está, né, lutando também para dar continuidade nesse mesmo ministério. Mas uma das coisas, pastor Jackson, eu estava frisando ali com... Não sou pastor não, mas recebo também. Com o seu companheiro daqui da rádio, que é o... Fabiano. E eu falava para ele que, às vezes, quando Moisés estava fazendo a obra, ele, às vezes, estava assim um pouco fora, né, da trajetória que ele poderia estar. E o seu sogro, Jetro, chama ele: Moisés, você está fazendo as coisas erradas. Não é assim. Você está fazendo coisa errada. Você vai cansar, você vai fazer esse povo cansar e você também vai ficar cansado. Então, você prepara aí, coloca homens... 100 para julgar 10, né? 1.000, 100... 50, 30... E aí você vai dar continuidade nessa obra. E às vezes, pastor, a gente cansa mesmo, que a mente
Nós somos carne, né? Nós somos falhos, debilitado. Exatamente. A importância da parceria. Você vê Arão também, né? Você está falando de Arão, a importância de Arão na vida de Moisés foi companheiro de Moisés. Caminhou junto na hora de falar com o faraó. Arão ia lá falar porque tinha uma melhor dicção, uma melhor fala. Então essa é a importância. Você vê Josué, né? Que depois entrou após Moisés para conduzir o povo para a terra prometida. Então, assim, estava lá aprendendo, observando, olhando, analisando. Isso é muito importante. Uma das coisas também que eu observo na minha vida, que eu sempre gostei, não é menosprezando a capacidade teórica, de inteligência das pessoas, formação acadêmica, de qualquer pessoa que eu converso. Cara, é claro que as pessoas têm formação, ele tem uma condição de palavra, tem uma oratória, tem uma sustentabilidade melhor, né? Tem um melhor foco, não é desprezando essas pessoas. Mas uma das coisas que eu gostava muito de ouvir, as pessoas de mais idade. Na minha juventude, eu apreciava ouvir essas pessoas. Eu parava para ouvir, eu dava atenção para eles naquilo que eles estavam passando para mim. E isso, para mim, foi um dos melhores aprendizados, é ouvir os mais velhos. Pastor, ouvir as pessoas de mais idade. Você falou algo importante. Lógico que é importante você crescer em sabedoria, como foi falado para Samuel, né? Mas o importante é onde não tem erro, né? Você tem que estudar, você tem que fazer teologia, você tem que buscar, é fundamental. A experiência conta, mas onde não tem erro, independente se você estudou ou não estudou, é só pregar a palavra. É isso aí. Porque quando você prega a palavra que está escrita aqui, você não comete erro. Amém? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Chegou aquele momento especial. Chegou o momento especial, o momento da mensagem. O momento de Deus falar conosco. Estamos aqui recebendo com muita honra o pastor Célio Marcos, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Três Rios, do pastor Tiago e presidente hoje, seu filho, pastor Daniel. Pastor, fique bem à vontade. Muito bem, amigos. Eu gostaria, nesse momento, de deixar uma mensagem para os nossos corações. Eu não sei se quando eu cheguei aqui, alguém estava falando hoje aqui sobre filho, sobre família, parece que alguém estava comentando isso. Sim, a gente estava... Sempre. É sempre presente no nosso programa a gente falar sobre família, sobre filhos, é sempre presente. Não imaginava de ter alguém aqui expondo alguma situação de filhos, família. É a doutora Amanda Zanardi. Doutora Amanda Zanardi. Então eu não imaginava, e eu, chegando aqui, parece que eu escutei algum assunto que estava falando sobre isso, então isso me chamou bastante atenção. Veja bem, quando Deus chama Adão, no capítulo 2 de Gênesis, e tomou o Senhor Adão, homem, e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar, e ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Queridos, eu quero aqui trazer grande análise dessa mensagem, mas eu quero apenas simplesmente dizer para você que Deus aqui ele chama um homem. Deus chama um homem, a Bíblia diz no capítulo 2, 15 de Gênesis, e o Senhor chamou e pôs no Éden. Ele chama um homem e coloca no Éden. E falou: Adão, eu vou colocar você lá no Éden, mas vou te apenas dar uma ordem. Ordenou uma ordem. Ordem para ser cumprida. E você vai ver aqui, tem uma árvore no jardim, comerás livremente, mas na árvore da ciência do mal você não se meta, não. Não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você vai morrer. Queridos, a gente tomar conta das nossas coisas materiais, tomar conta empresa, negócio, vida material, às vezes a gente dá certo, dá errado, né? Deita, quebra, levanta, e a vida tem a sua sequência. Você toma conta de coisas materiais, quando alguém te dá uma ordem, você às vezes não respeita a ordem.
né? Não quer ficar debaixo de orientação de ninguém, não quer obedecer ninguém, normalmente você vai se dar mal. Normalmente você vai se prejudicar lá na frente. Porque foi dada uma ordem para você. Eu acho que aqui na rádio tem, né, a sua sequência, tem as suas, né, seus limites, tem que seguir as regras. E em todas as áreas da nossa vida, na faculdade, no ensino, na educação, na família, em todos os setores da vida, nós somos orientados, né, para seguir uma meta, um estatuto, né, uma linhagem. O Brasil, por exemplo, nós olharmos, nós somos cheios de leis, ordem. Né, o povo de Israel teve 613 preceitos, mas olha, por isso que Jesus veio na cruz para perdoar os nossos pecados. Ninguém quis obedecer nada. Não foi só Adão aqui que falhou, não. A culpa está nele. A culpa toda aqui caiu sobre ele. E Deus colocou, olha, você vai ter tudo. Você vai ter 4 rios, né? Pison, Gion, né? Ideleque, Eufrates, vou banhar o jardim para você, Adão. Você vai ter planta, você vai ter animais, você vai colocar nome em cada animal. Então, Adão, você vai ter essa liberdade. Professor Jacques, olha só que liberdade, coisa boa é você viver num paraíso. Eu não sei quando você já chegou em alguns lugares, você, poxa, isso aqui é um paraíso. Eu gostaria sempre de estar nesse lugar, sair da rotina, do dia a dia, do estresse. E você vai estar querendo lá, quando você vê, olha só que facilidade que Adão tinha, foi colocado para ele tudo de bom. Comida, sem poder trabalhar, sem poder... Uma facilidade para Adão, ele sobreviver no meio daquele paraíso. Imagina alguém te entregando um paraíso. Aqui, professor Jacques, precisa esquentar mais a cabeça, aqui tem animal, tem água para você se relaxar, olha que você está no banho, tem tudo de bom aqui para você... Aí, divirta aí, cuida da sua família, dos seus filhos, você vai viver uma bênção. Irmãos, é importante nós meditarmos isso aí. Deus, ele dá-nos uma grande oportunidade para nós na vida. E aqui ele deu uma grande oportunidade para Adão. E muitas pessoas, às vezes, ele recebe as oportunidades na vida e ele não sabe usufruir das oportunidades que ele tem recebido de Deus. Lembra lá no Lucas capítulo, né, no capítulo 15, quando o filho desperdiçou os bens do pai, mas ficou um filho na casa, e quando o filho volta, o filho que era velho, ele falou, pai, o senhor nunca matou um cabrito para mim, o senhor nunca fez uma festa para mim. Aí o pai responde para o filho, filho, tudo o que é meu, é teu. Você não está sabendo se deliciar das bênçãos que eu tenho te dado. Às vezes, queridos, nós, no mundo que nós estamos vivendo, um mundo muito corrido, principalmente nos dias de hoje, às vezes nós estamos debaixo da bênção do Senhor, mas às vezes nós não estamos sabendo ter um comportamento espiritual, não estamos sabendo ter um comportamento ético, moral, nós não estamos sabendo ter um comportamento espiritual, não estamos tendo uma visão daquilo que Deus está provendo para as nossas vidas. Eu sei o que você, às vezes, tem passado por adversidade na vida, opressões, que às vezes você não conseguiu ver esse paraíso. Você ainda não conseguiu dimensionar a grandeza de Deus na sua vida. Como Adão também, ele não pôde dimensionar. Ele não pode parar naquele momento e ver, Senhor, o Senhor me deu 4 rios. O Senhor me deu árvores. O Senhor me deu alimento. E o Senhor ainda, eu tenho certeza, amigos, que o Senhor ainda, Deus ainda continua dando alimento para nós. Amém. É só nós plantarmos. Professor, planta ali uma planta ali na esquina ali, a planta vai nascer. Tudo que você plantar, quando você tem uma liberdade, você fazer algum plantio, eu já tive minha experiência com as plantações que eu fiz, e eu pude comer daqueles frutos. E um dia eu plantei um pé de manga, e eu falei, eu acho que eu nunca vou comer desse pé de manga. E eu plantei, o pé de manga já cresceu, e eu já comi os frutos dessa fruta desse pé de manga. Então olha como Deus é bom. E sem nenhum tipo de vitamina, de agrotóxico, nada. Aquela planta, a própria terra, ela produziu e deu aquelas mangas bonitas. Então, aqui Deus dá uma condição para o homem.
E essa mesma condição, embora o homem, ele mexendo aonde Deus não permitiu, Deus ainda, ele derramou sua misericórdia sobre a vida do ser humano. Ao ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, eu quero dizer para você, nesta manhã, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para tomar conta. Tome conta. Tome conta. Porque a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso também se fará. E tomar conta das coisas de Deus é muito diferente. Tomar conta das coisas de Deus é muito diferente. E Adão, ele pega essa responsabilidade e o Senhor falou, olha, não mexa, não toque, não mexa aqui, não mexa lá. Porque o dia que você mexer aqui, você vai morrer. E as pessoas estão fazendo isso, mexendo em coisas que às vezes não é para mexer. Ou você pensa que nós vivemos aqui na terra por um acaso? Não, senhores. Estamos vivendo aqui por permissão de Deus. Por máximo que o homem queira ter a sua intelectualidade, quer ter o seu domínio, quer ser a supremácia, o homem pode ser o que for. Saiba que você está na terra por permissão dele. E o dia que você tocar em coisas que não é para sua orçada, para você mexer, pode ter certeza que você vai morrer. É bíblico isso. Está na Bíblia. Então nós temos que ter essa convicção, gente, porque há muitas pessoas que estão mexendo aonde não deve mexer. As pessoas estão tocando aonde não deve tocar. As pessoas estão mexendo nas coisas lá de cima. E nós temos que raciocinar nesse momento. E Deus falou para Adão, olha, Adão, essa árvore aqui é a ciência. Deus falou que isso aqui é a ciência, rapaz. Isso aqui é a ciência. Então, quer dizer, para a ciência pode ter o bem, mas pode ter o mal também. Falei, o dia que vocês mexer, vocês vão morrer. Então, nós temos que parar um pouquinho para pensar nas coisas que Deus propôs para cada um de nós, na terra. Para ter o domínio, para criar, para fazer, para dar nome, para criar, né, os nossos pensamentos, a nossa imaginação, mas tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. A inteligência, a sabedoria, o fôlego de vida, sabe? Tudo que nós comemos, tudo que nós alimentamos, professor Jacques, ainda vem da terra. A terra que produz tudo isso. Todos os produtos que há dentro do nosso organismo é a terra que está produzindo. Imaginamos nós o dia que Deus não deixar mais a terra produzir. O dia que Deus falar, terra, não produz mais. Como é que nós vamos ficar? Então nós temos que olhar que nós estamos diante dessa ciência, que é a produção de Deus em nossas vidas. E Deus nos criou para isso, para ser homens inteligentes, homens tementes, homens que nós temos sempre dependendo da presença de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Então aqui eu não quero mais alongar esta mensagem, mas que poucas palavras ela possa ter uma grande reflexão nas nossas vidas. Que através dessas palavras as pessoas possam imaginar, Senhor, o que o Senhor mandou eu tomar conta? O que eu tenho que fazer a partir de hoje? Será que eu estou andando na sua contramão? Será que eu tenho te correspondido com as minhas ações, com as minhas decisões, aquilo que eu tenho tomado diante de ti, Senhor? Será que eu estou indo na linha certa? Se eu não estou, Senhor, me perdoe. Ainda dá tempo de você pedir um perdão a Deus e acertar a sua vida com Deus. Isso que nós devemos fazer. Porque uma das coisas que nós devemos ter, Deus colocou algo nas nossas mãos para nós tomar conta. Casa que não tem ordem, ela vira bagunça. Lar que não tem ordem. Família que não tem ordem. Qualquer coisa na vida que não tem ordem, a tendência é virar
uma bagunça. Né, professor? Amém. É uma simples palavra, mas é essa palavra que eu quero deixar para os nossos corações nesta manhã, e que vocês possam receber essa palavra com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho certeza que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Obrigado pela mensagem, pela palavra. Deus colocou, Deus te deu a sua vida, a sua família, seus filhos, a sua esposa, para você cuidar. Então cuide, ame, se dedique, esforça-te. O bem maior que você tem é a sua vida. Então não jogue ele fora. Não jogue ele fora. Amém?